fiquei sozinho na antiga mansão de Lucas quando toda a sua família foi para o Havaí, deixando Yasmin, minha cunhada silenciosa, confiada a mim. O pátio, cercado por carvalhos centenários, parecia especialmente deserto agora, quando apenas o som do relógio e as rajadas de vento farfalhando nas venezianas podiam ser ouvidas. A própria natureza parecia se ajustar à sua presença muda, como se compartilhasse um segredo que agora eu adivinhava que Yasmin carregava dentro de si. Antes de sair, Lucas me disse severamente: cuidar dela é sua responsabilidade, não relaxe. Suas palavras pareciam pairar no ar enquanto ele, com apenas um breve olhar, saía atrás de sua família. Tive a sensação de que estava olhando para um homem que não reconhecia mais. Lucas, em algum lugar distante está o homem carinhoso e gentil que eu lembrava que ele era nos primeiros anos de nosso casamento. Agora eu vi apenas um homem cansado na minha frente, tomado pelo mundo da carreira e das obrigações sociais, sombrio e egocêntrico. E assim, quando a porta se fechou atrás dele, Yasmin, surpreendentemente, quebrou seu longo silêncio. Ela olhou para mim e disse com confiança inesperada: ok, vamos também. Deixa eu me apresentar, meu nome é Lívia. Eu tinha 26 anos quando comecei a sonhar. Sua voz, suave e quente, soou inesperadamente claro em uma casa vazia, envolvendo o espaço e nos imergindo na atmosfera de seu passado. Ela falou sobre seus sonhos, tão ingênuos e bonitos quanto os de todos da sua idade, sonhos que deixaram um gosto amargo, como o aroma de uvas verdes. Eu a ouvia falar sobre como ela queria se tornar uma estrela pop, sobre as cenas, corredores, luzes brilhantes que ela imaginava antes de ir para a cama. Havia orgulho em sua voz por aqueles anos, pelo fogo que uma vez ardeu em seu coração, pela sincera esperança de um futuro melhor. Mas suas ambições de vida, como acontece com muitos, aos poucos foram se esvaindo sob a pressão das circunstâncias e os persistentes lembretes de sua mãe, que incansavelmente incutiu em Lívia que a verdadeira felicidade é a família. Quando você vai me dar um neto? Ela ouviu isso uma e outra vez, e eventualmente seu coração deu lugar às expectativas, e ela conheceu Lucas. Ela quase riu, contando como o destino os uniu. Um amigo em comum os convidou para uma modesta festa em casa, e foi assim que se conheceram. As palavras de Lívia me animaram quando descobri que sua conexão com Lucas era tão simples quanto a de muitas pessoas, mas essa também era sua beleza. Em seus sonhos compartilhados, a alegria um do outro e a capacidade de rir de coisas simples. Eles se tornaram um casal porque se entendiam sem palavras, e essa felicidade simples encheu sua vida. Mas logo ficou claro que o Lucas, que sempre seguiu metas ambiciosas, não poderia simplesmente permanecer o mesmo cara eternamente apaixonado. Trabalhando para uma prestigiada empresa comercial em Manhattan, ele passou cada vez mais tempo e esforço em sua carreira. Quando perguntei o que ela estava fazendo enquanto ele estava desaparecido no trabalho, Lívia admitiu com uma leve tristeza que deixou o emprego no banco logo após o casamento para se dedicar inteiramente à casa e cuidar de Lucas. Na época parecia-lhe que essa era a escolha certa, mas agora ela percebeu que aqueles dias de silêncio e solidão só fortaleciam sua sensação de inutilidade. Sua história fluía como água, e quase não percebi como a noite chegava. Apenas os raios mais fracos do sol poente penetravam pelas cortinas. Lívia também não parecia prestar atenção, completamente absorta em suas memórias. Ela contou como um dia eles foram até os pais de Lucas para conhecer sua irmã mais nova Yasmin, cuja imagem está inscrita em sua alma desde então. Foi um encontro que virou o mundo dela de cabeça para baixo. Yasmin, como Lívia me contou, nasceu uma menina forte e saudável, mas na infância enfrentou uma doença grave. A inflamação do cérebro, causada, como acreditavam os médicos, por uma infecção banal, mudou seu destino. Quando o diagnóstico foi confirmado, as consequências acabaram sendo irreversíveis. Yasmin tinha sérios problemas de fala e, apesar de todos os esforços de médicos e pais, não conseguiu recuperar a voz. Sua vida tornou-se cheia de silêncio, e apenas o cuidado materno era sua bússola constante para ajudá-la a seguir em frente. Lívia falou sobre os primeiros minutos de seu conhecimento, como Yasmin olhou para ela por um longo tempo e depois sorriu levemente. Embora as palavras não estivessem disponíveis, o entendimento surgiu imediatamente entre eles.
Eles se comunicavam por meio de gestos e sinais, e logo Lívia começou a aprender essa nova língua, que substituiu as conversas orais por Yasmin. Ela relembrou o momento em que eles trocaram sinais engraçados que significavam que eram melhores amigos, um momento cheio de sinceridade e alegria que se tornou a base de seu relacionamento. Porém, como acontece na vida, a alegria costuma vir acompanhada de uma sombra, e Lívia admitiu que sua relação com a mãe de Lucas era diferente. Sua sogra parecia ser uma mulher rígida, propensa a críticas e comprometida com suas próprias regras. As visitas da sogra eram imprevisíveis e frequentes. Ela entrava como se nada tivesse acontecido e imediatamente começou a encontrar objetos para censuras. Às vezes, os sapatos de Lucas estavam fora do lugar, então as dobras de sua calcinha não pareciam arrumadas o suficiente. E tudo isso era acompanhado por comentários intermináveis. No fundo, entendi Lívia. Sua vida, outrora repleta de sonhos e aspirações, tornou-se uma existência cinzenta e rotineira, na qual ela era apenas uma sombra de si mesma. A luz suave da lâmpada iluminou seu rosto cansado, e em seus olhos eu vi a mesma dor que uma vez eu mesma senti. Me contive, olhando o sorriso de Yasmin, vendo em seus olhos a alegria sincera do retorno de Lucas, a mesma alegria que por algum motivo se tornou rara em nossa casa. Era como se nunca tivesse havido aquelas conversas estranhas, insinuações e olhares frios repentinos de Lucas, que a cada dia mais se assemelham às paredes erguidas entre nós. Mas aqui, ao lado de sua mãe e irmã, ele parecia estar voltando ao seu estado habitual e caseiro, como se todo o nosso casamento, nossa vida fosse algo temporário, e seu verdadeiro mundo estivesse nesta velha casa. Sua mãe se moveu facilmente para a cadeira e acenou para Yasmin, indicando um lugar ao lado dela. Ela acenou com a mão para Lucas com severidade indisfarçável, como se o lembrasse da fronteira invisível que ele havia violado ao me trazer aqui. Senti a tensão vibrar no ar, e me senti um estranho aqui novamente. Meu presente, uma caixa de doces, comprada com tanto cuidado e um desejo sincero de agradar, estava agora deitado na mesa ao lado, mal notado. Mas isso também não era o principal. A frieza e a cautela da mãe de Lucas me assombravam desde o início, e me acostumei, ainda que dolorosamente, à rejeição dela. Estou surpreso que você concordou em ir para o Havaí, disse ela de repente, levantando uma sobrancelha e dando a Lucas um olhar frio, como se ele tivesse feito algo errado para confirmar suas palavras. As responsabilidades familiares vêm em primeiro lugar, principalmente agora. Um sorriso familiar brilhou em seu rosto, aquele com o qual ela parecia ser capaz de perfurar o interlocutor, deixando para trás apenas uma sombra de suspeita. Lucas, numa calma rara para ele, respondeu-lhe com uma polidez exagerada. Achei que seria bom para todos nós descansarmos um pouco. O último ano foi difícil. Ele tentou captar o olhar dela, mas ela permaneceu implacável, baixando os olhos para a taça. Tudo parecia uma espécie de jogo, onde cada passo era rigorosamente calculado. O relacionamento deles era como um lago congelado, cuja superfície eu não conseguia quebrar, e minhas tentativas de intervir não deram resultado. Olhei para Lucas e mal consegui conter minha empolgação. Quando Yasmin, sentada ao lado de sua mãe, tocou sua mão, lembrando-a de sua presença, ela se virou para a filha, como se tivesse esquecido de nossa conversa recente, e se inclinou para acariciá-la suavemente no ombro. O rosto da mãe de Lucas amoleceu, como se fosse só com Yasmin que ela pudesse se dar ao luxo de um verdadeiro calor. Yasmin olhou para Lucas. Seu olhar se encheu de compreensão silenciosa, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Lucas não pareceu se importar e, chamando a atenção da irmã, disse com ternura: "Você está pronta para a nossa viagem, mana?" Yasmin olhou para ele com um leve sorriso e assentiu levemente. Ela nunca foi ótima na fala, mas sua presença silenciosa dizia mais do que palavras. Havia paz e ternura em seus olhos, e seu acordo tácito tornou-se mais do que uma simples reação para Lucas, como se fosse algum tipo de ritual para ele, conectando com sua família. Fiquei surpreso ao perceber que, ao falar com Yasmin, Lucas parecia esquecer tudo ao seu redor. Sua atenção era inteiramente dela, e nesses momentos eu me sentia como um observador, isolado de seu mundo compartilhado. Quando Lucas se virou para mim,
Seu rosto assumiu o mesmo distanciamento severo familiar que tenho encontrado ultimamente. Essa mudança foi tão abrupta que estremeci involuntariamente, sentindo uma onda de ansiedade. Não conseguia mais ficar calado. Lucas, eu não entendo o que está acontecendo. Você tem sido tão desapegado ultimamente, você quase não fala comigo. Parece que você não é mais a mesma pessoa. Eu tentei falar com calma, mas minha voz traiu minha excitação. Ele me olhou atentamente, mas seu olhar estava frio, como se tivesse aprendido essa resposta de cor há muito tempo. Isso não é verdade, disse ele. Você pensa demais em coisas que não merecem atenção. Sua voz era firme e não encontrei conforto naquelas palavras. Eu não ia recuar. Eu sabia que ele tinha mudado. Algo estava acontecendo. E eu não podia deixá-lo ir, deixando-me na ignorância agonizante. Lucas, isso não é verdade. Eu só acho que você não mudou. Mas ele me interrompeu abruptamente, interrompendo decisivamente minhas tentativas de persuasão. Pare de trazer isso à tona, disse ele, e se virou como se a conversa tivesse acabado. Fiquei parado na porta, me sentindo confuso e ajeitado. Essa não era a nossa habitual troca de opiniões, nem uma briga seguida de reconciliação. Era outra coisa, algo doloroso e inevitável, como se o próprio destino estivesse nos separando com uma barreira invisível. Ainda assim, tentei não perder a esperança. Quando ele anunciou um dia que ele estava indo para a casa de seus pais no domingo, eu imediatamente perguntei se eu poderia fazer-lhe companhia, como eu tinha feito antes. Eu queria ver Yasmin novamente, sentir o calor de sua presença, e talvez pegar essa sinceridade que desapareceu de nossas vidas. Fiquei no meio da sala atordoado, sentindo meus pensamentos se confundirem, e todas as ideias usuais sobre Yasmin desmoronam. Ela continuou a olhar para mim com aquele mesmo sorriso leve, que agora parecia muito mais significativo do que simples simpatia. Seus olhos brilhavam de alegria e sua postura expressava confiança, como eu nunca havia notado antes. Parecia que uma pessoa completamente diferente estava parada na minha frente. Mas, por quê? Eu finalmente consegui, sem tirar meu olhar atordoado dela. Às vezes, para ver a verdade, você precisa calar a boca e ouvir. Yasmin ergueu o queixo levemente, como se falasse mais do que apenas sobre seu disfarce. Estou cansada de ser uma marionete para minha mãe. Foi a minha maneira de deixá-lo saber que eu posso controlar a minha própria vida. Tentei dar sentido às palavras dela. Há quanto tempo ela estava fingindo? Yasmin era tão natural em sua reclusão tranquila, em como relutava em participar de assuntos familiares. E de repente tudo se tornou uma ilusão. Faz Lucas, ele sabe. Eu sussurrei, mal acreditando que não tinha feito essa pergunta antes. Ela sentiu, suspirando levemente. Lucas foi o único que me apoiou. Ele me ajudou a manter tudo em segredo da minha mãe, do meu pai e de todos os outros. Para eles, sou apenas uma garota fraca e dependente que precisa de atenção e cuidados constantes. E Lucas, ele sabia que eu não precisava. As palavras de Yasmin me encheram de um novo entendimento. Era uma espécie de ato de desafio, sua própria maneira de ser livre. Mas toda a situação parecia tão confusa e complicada. O silêncio de Yasmin, sua submissão, era seu escudo, seu protesto mudo. E agora eu estava envolvido nesse jogo, onde tudo de repente ficou diferente do que parecia. Yasmin, se eu soubesse, eu disse baixinho, sentindo minha própria preocupação por ela se fundir com novos medos. Ela veio até mim, seu olhar suave, mas confiante. Você não deveria saber, Alice. Mas agora que você está aqui, eu preciso de você. E você é o único em quem posso confiar isso. Uma luz suave deslizou pelas paredes com painéis de madeira do restaurante, criando uma atmosfera calorosa e acolhedora. Eu podia sentir meu coração batendo mais rápido, pois mal notei Lucas e sua família na mesa distante. Conversavam animadamente, rodeados pelo tremeluzir das velas e pelo brilho dos vidros. A mãe de Lucas falava entusiasticamente com a cabeça erguida, enquanto os outros ouviam atentamente, sorrindo para suas palavras. Vê-los todos juntos, em um ambiente tão ideal, aparentemente harmonioso, de repente me causou uma estranha sensação de contradição. E então Yasmin veio até mim, tocando levemente meu ombro. Ela estava linda em um elegante vestido cor de safira que enfatizava sua confiança e independência.
Seus olhos brilhavam e ela sorria maliciosamente como uma conspiradora. Esse foi o seu momento, sua chance de quebrar a imagem pintada por sua família e finalmente mostrar seu verdadeiro eu. Você está pronto? Ela perguntou baixinho, com um aceno quase imperceptível em direção à mesa deles. Eu balancei a cabeça, sentindo uma leve descarga de adrenalina. Entramos suavemente no restaurante e nos dirigimos para a mesa, tentando manter a calma e imperturbável. Nenhum deles parecia ter nos notado ainda. A mãe de Lucas estava absorta em suas histórias, e seu pai estava recostado em sua cadeira, tomando vinho. Yasmin deu um passo à frente e facilmente parou bem na mesa. Sua presença como um imã atraiu os olhos. Sua mãe foi a primeira a notar, e por um momento algo entre surpresa e confusão brilhou em seus olhos. Os outros se viraram para olhar para ela, instantaneamente ficando em silêncio. Houve um silêncio tenso, que parecia apenas enfatizar a grandeza do momento. Boa noite, disse Yasmin calma, mas confiante. Sua voz ecoou pelo restaurante, e de repente, pareceu-me que até a música havia parado, como se o mundo inteiro tivesse parado de esperar por suas palavras. Houve silêncio absoluto no restaurante, como se o próprio ar estivesse congelado em antecipação ao desfecho. Minha sogra e Lucas olharam para Yasmin e para mim com uma expressão de choque que se transformou suavemente em medo. Yasmin, ainda com um sorriso confiante no rosto, olhou ao redor deles como uma artista que se prepara para fazer o último acorde espetacular antes de aplausos ensurdecedores. Será que você gravaram a nossa conversa? Lucas gaguejou, seu rosto ficou mortalmente pálido e suas mãos tremiam levemente. Sim, Lucas, escrevi tudo, respondi calmamente, sentindo força e determinação correndo em minhas veias. Eu não tinha mais medo, não havia dúvida. Naquele momento, percebi que tinha não apenas meu destino em minhas mãos, mas também a oportunidade de acabar com sua duplicidade e manipulação. Minha sogra deu ao filho um olhar confuso, como se tentasse encontrar apoio dele, mas ele estava chocado demais para responder a ela. Ela se inclinou para frente e tentou mudar de tática, dando um olhar meio persuasivo, meio condenatório. Alice, querida, você entendeu mal. Estávamos apenas discutindo seu divórcio, e como espremer cada centavo de mim. Não resisti a me inclinar para frente, observando com calma gelada enquanto as cores em seu rosto mudavam de constrangimento para confusão absoluta. Não, deixe-me lançar alguma luz sobre o que está acontecendo aqui. Você realmente acreditou que poderia me humilhar e me negligenciar por anos e depois me jogar fora quando quiser? Notei Yasmin, que estava parado ao meu lado todo esse tempo, observando suas reações cuidadosamente. Ela se aproximou, tocando meu ombro levemente para me firmar, seu rosto brilhando de determinação. Yasmin, como um longo tempo de testemunha para com todos os segredos da família, decididamente continuaram a conversa. Sim, graças a você, eu me sentei em uma cadeira de rodas por muitos anos, desempenhando o papel de mudo e impotente, como você queria. Mas hoje sua voz tornou-se mais tensa. Tudo está mudando. Você acha que este seria o seu segredo? Eu já ouvi o suficiente para saber a verdade sobre como tratar não só a Lizzie, mas os outros também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algo parecido com pânico apareceu no rosto da minha sogra, mas ela rapidamente se recompôs e disse, tentando recuperar o controle da situação. Ouça, Alice, você entendeu mal isso. E só queria proteger o Lucas. Ele estava preocupado, ele estava. Mas até sua voz confiante soava agora como um farfalhar surdo tentando abafar a tempestade. Ele quer estar com você, é só. Ele nem sempre sabe como expressar seus sentimentos corretamente. Essas férias são uma chance de consertar tudo. Lucas assentiu convulsivamente, como se agarrasse a esta última tentativa de justificar suas ações. Mas eu podia ver pelo rosto dele que ele mesmo não acreditava naquelas palavras. Seu olhar, antes cheio de confiança presunçosa, se apagou e o medo exposto diante da exposição buscou uma saída. Uma chance. Consertar? Eu repeti, sentindo minha voz ficando mais baixa, mas mais pesada. Você quer me dar uma chance, Lucas? Depois de todas essas conversas pelas costas, depois de tentar me fazer parecer um perdedor e um manequim inútil? Eu sei que você teria dado essa chance apenas para si mesmo, para mudar as coisas do seu jeito mais uma vez,
para corrigir o seu cenário ideal em que estou. Apenas uma estatueta, uma vítima para brincar para o público. A sogra perdeu a compostura. Seu rosto caiu de horror ao perceber que a situação estava saindo de seu controle. Ela tentou mais uma vez pressionar a piedade, falar como uma amiga íntima, mas seu discurso parecia uma concha vazia de sua antiga confiança. Alice, vamos conversar com calma. Você ainda é uma família, tem que pensar em nós, no Lucas. Sim, houve dificuldades, mas isso é temporário. Você faz parte da nossa família, tem que entender isso. Eu sorri, não me reconhecendo naquele momento, mas sentindo que não havia mais como voltar atrás. A partir de agora, vem diante de si alguém que não se deixará mais empurrar. Virando-se para ela e Lucas, eu disse desafiadoramente: família? Você chama isso de família? A família não trai, não engana, não humilha. A família apoia e cuida, mesmo nos momentos difíceis. Mas o que você fez por mim para que eu possa chamá-lo de família? Lucas, eu olhei para ele, e ele pareceu encolher sob o meu olhar. Você prometeu ser honesto, estar lá para mim. Mas você só estava lá quando eu estava em silêncio e jogado por suas regras. Yasmin, que estava ao meu lado, gentilmente colocou o braço em volta dos meus ombros, como se estivesse me apoiando neste momento, e sua presença calma me deu força. Ela deu um passo à frente e acrescentou: você sempre tentou fazer com que todos ao seu redor pensassem que a Lizzie é fraca. Mas a fraqueza não é um traço dela, é a sua ilusão, a qual você estava tão confortável aderindo. E agora que ela percebeu o que realmente vale, basta assistir. O rosto de minha sogra se contorceu ao perceber que suas palavras não significavam mais nada. Virei-me por um segundo e encontrei os olhos de Yasmin, cujo sorriso calmo em seu rosto era como uma resposta silenciosa a essa cena inimaginável. Yasmin me deu um leve aceno de cabeça, como se dissesse: conseguimos. Respirando fundo, endireitei os ombros e finalmente me dirigi a Lucas, que já se levantava lentamente dos joelhos, com aquele tom frio e duro que parecia atravessá-lo. Você mesmo quebrou todos os laços. Lucas, eu disse, sem tirar os olhos dele. Não tente mais bancar a vítima e se humilhar ainda mais. Essa performance acabou. Lembre-se, você mesmo escolheu esse caminho. O medo era visível através de seu olhar congelado. Não apenas o medo por sua reputação e futuro, mas precisamente o medo que surge quando você percebe que todos os fios de sua teia cuidadosamente pensada foram quebrados. Seu rosto ficou pálido e ele gemeu baixinho. Por favor, não tenho com que pagar e vai perder tudo. Mas mesmo isso tinha algo de cínico, como se ele só se importasse com o próprio destino e não com a dor que me causou. Enquanto isso, a sogra se abraçava à distância, olhando para longe, como se tentasse compreender a escala da destruição que ela e Lucas haviam criado. Sua suposta nobreza se foi, deixando apenas um susto, quase patético em sua simplicidade. O restaurante voltou a se encher do barulho e das vozes habituais dos clientes, mas seus olhos ainda estavam fixos em nós, como se fosse algo inédito ver a vida de outra pessoa desmoronar. Havia algo de catártico nisso para todos. Senti as mãos de Yasmin em meus ombros, seu olhar cheio de apoio. Nós dois nos viramos e saímos do restaurante, deixando Lucas e sua mãe para trás em seu mundo arruinado. Na saída, senti a tensão ir embora lentamente, deixando um lugar de confiança de que nunca mais deixaria ninguém me tratar assim. Olhei para eles e pareceu-me que fantasmas estavam parados na minha frente. Era impossível acreditar que esse homem abatido com o rosto abatido e olhos desesperados fosse o mesmo Lucas que uma vez ignorou meus sentimentos com autoconfiança. E sua mãe estava ao lado dele, a mesma mulher que facilmente me virou as costas quando era a seu favor. Agora, não havia nenhum vestígio daquela arrogância condescendente em seus olhos que parecia inabalável antes. Você veio me pedir ajuda? Minha voz estava tão fria e firme quanto naquela noite no restaurante, embora minhas entranhas estivessem cheias de lembranças da dor e humilhação que me fizeram passar. Lucas olhou para baixo como se não conseguisse segurar meu olhar e murmurou baixinho: Líbia, enganei-me. Pensei. Achei que poderia construir algo novo, mas em vez disso destruí tudo. As lágrimas no rosto da sogra corriam segundo ele, acrescentando um brilho triste à humilhação deles, mas não me tocou em nada.
A dor que causaram foi grande demais para eu apenas perdoar e esquecer agora. E valeu a pena? A triste ironia dessa cena era forte demais para passar despercebida. E você acha que eu, o bilhete de loteria ruim, vou conseguir tirar você do buraco em que você se meteu? Minhas palavras cortaram o ar, e eu vi como elas fizeram Lucas vacilar. Ele estendeu a mão para a mãe como se buscasse apoio, mas seus ombros já estavam caídos e seus olhos, como se nublados, permanecessem fixos no chão. Por favor, Lívia, sussurrou ela, não temos mais ninguém. Ficamos sozinhos. A voz dela tremia e talvez uma vez tivesse me tocado, mas não agora. A maneira como eles me traíram era tão óbvia e cruel que nenhuma quantidade de súplica poderia ofuscar a realidade de suas ações. Cruzei os braços sobre o peito e respondi sem um pingo de emoção. É uma pena que não tenho absolutamente nenhuma obrigação de ajudar nenhum de vocês. Mesmo que o fizesse, não levantaria um dedo. Agora deixe. Eles ficaram ali por um momento, sem palavras, antes de se arrastarem com os ombros caídos na derrota. Depois que eles saíram, peguei um grande punhado de sal e polvilhei na porta, realizando o ritual para limpar minha casa de sua energia ruim. Parecia o último passo para fechar a porta dessa parte da minha vida para sempre. O sal foi um gesto simbólico, uma forma de me livrar da negatividade que trouxeram para minha vida. Enquanto eu estava na porta, observando-os desaparecer no corredor, uma sensação de poder tomou conta de mim. Não era mais eu que me sentia presa e desrespeitosa, o que aceitei ser. Eu estava no controle da minha vida e fiz as mudanças necessárias para garantir a minha felicidade. Foi um novo começo, e eu estava pronto para aceitar o que acontecesse a seguir. Naquela noite, enquanto estava sentado na minha sala, pensei em tudo o que havia acontecido. Senti uma estranha mistura de emoções. Alívio, raiva e até uma pitada de tristeza por causa da vida que pensei que ia ter. Mas também me senti esperançoso por um futuro cheio de novas oportunidades e a promessa de dias melhores pela frente. Agora eu estava livre para buscar minha própria felicidade sem a sombra de Lucas e sua mãe pairando sobre mim. Com renovada determinação, decidi dar um passo em direção ao meu sonho novamente. Talvez seja a hora de focar nos meus hobbies, aqueles que venho adiando há tanto tempo. Eu poderia não me tornar uma estrela pop, mas isso não significava que eu não poderia explorar novas possibilidades. O mundo estava cheio de chances e eu estava pronto para agarrá-las com um sorriso no rosto. Respirei fundo, sentindo-me mais leve do que nos últimos anos, e voltei para minha casa, pronto para aceitar minha nova vida.